E a gente segue falando de economia porque a arrecadação de impostos atingiu 209 bilhões de reais em novembro. Esse número quem vai contar é a Janaína Camelo. Por quê, né, Jana? Ele é o segundo maior valor da série histórica que começou a ser medida há décadas. Pois é, Evandro, é sim, o segundo maior aí na série histórica, só perde para novembro de 2013, 11 anos atrás. Naquela época, novembro de 2013, a arrecadação do governo federal foi de 210,2 bilhões de reais. Então, se for comparado a novembro do ano passado, esse valor que foi arrecadado agora em novembro de 2024, 209,2 bilhões de reais, comparado com o mesmo mês do ano passado, teve também um aumento real aí de 11,2%. Ô, Jana, eu te peço desculpas, eu vou te interromper rapidamente porque o seu áudio ele tá com algum ruído. Então nós vamos corrigir isso e já já a gente traz as informações aqui com a Janaína Camelo. Agora, Gani, 209 bilhões de arrecadação. Como é que a gente tem que olhar para esses números nesse momento desafiador do governo em relação às expectativas que foram criadas pelo mercado financeiro? Pois é, o grande problema do governo não é arrecadatório, muito pelo contrário, a arrecadação vai bem, né? Você teve uma recuperação no mercado de trabalho que possibilitou mais arrecadação, além de novos impostos, tributação de offshore lá no exterior, de trust, tributação de fundos exclusivos, volta, né, de tributos sobre o combustível, enfim. Agora, o grande problema é o gasto, então esse é um pedaço da história e que a gente já viu isso se repetir ao longo de outros meses, né? A arrecadação bate recorde, a arrecadação vai muito bem e aí sai o resultado do gasto e também bate recorde e não é suficiente. Então, isso num tempo normal acalmaria o mercado, né? Se o gasto tivesse controlado, a arrecadação subiu, o mercado estaria reagindo bem. Agora não, existe uma desconfiança e o mercado espera para ver o dado do gasto público, do endividamento público também, e não só isso, as medidas qualitativas para conter a elevação do gasto público e conter esse déficit do governo. Agora, Fábio Piperno, o que muita gente se questiona é com essa arrecadação, nesse valor, o segundo maior desde a série histórica que começou em 30 anos, como que se fala ainda em problema para fechamento de contas? Ou seja, se a arrecadação está tão alta, o que não estaria sendo feito para se organizar as contas? É de fato uma responsabilidade que agora é somente do governo federal, do presidente da República, junto com os auxiliares e o próprio ministro da Fazenda? É responsabilidade dele, sim, organizar as contas em qualquer momento da história. Eu acho que ainda há muito a ser feito. Alguns cortes, eles precisam ser feitos. Algumas cobranças também, né? Tem setores que não pagam, essa arrecadação está subindo também porque está se cobrando de quem não pagava e a carga tributária caiu, eu já chamava atenção para isso, eu acho que por dois fatores. Um que eu acho negativo e um outro que eu acho excelente. O que eu acho muito bom é o fato de que a faixa de isenção do imposto de renda ela vai sendo ampliada a cada ano, à medida em que o salário mínimo ele tem aumento real e hoje não se cobra mais imposto de renda para quem recebe menos de 2 salários mínimos, ao contrário do nosso passado recente, isso significa que ano após ano a tendência é que essa faixa de isenção vai abrangendo um público cada vez maior, mais brasileiros pobres deixando de pagar imposto de renda. O que eu acho negativo é que a carga tributária cai também porque o governo, a exemplo dos governos anteriores, continua distribuindo favores na forma de subsídios, benefícios, isenções, e isso, de certa forma, faz com que a sociedade tenha que repor isso aí, tenha que pagar. Você entende que esse é o grande problema, Zagarino? Eu entendo, na verdade, que Tiradentes morreu por muito menos que isso, né? Morreu por 1/5. E agora a gente tem uma arrecadação aí que, basicamente, o brasileiro precisa gastar 1/3 de seu trabalho para dar para o governo. Porque se Tiradentes discutia 20% de impostos pela coroa portuguesa, agora nós estamos com uma notícia que talvez comemora uma redução dessa carga tributária para 33%. Bem um absurdo. E isso se dá em razão de muitos aspectos, principalmente pelo fato de que o impostômetro, que fica aqui na capital paulista, bateu em 2024 a casa dos 3,6 trilhões de reais.
O Brasil não falta dinheiro, o Brasil falta competência. Competência não só no governo federal, mas principalmente de toda a classe política, reflexo de maus eleitores que escolhem mal os seus governantes. E aí gera um efeito cascata muito grande. Nós temos um país que tem muito dinheiro e gasta mal em todas as áreas. Nós gastamos mal na educação, o Brasil investe acima da média de países de primeiro mundo. E não tem a educação desses países. O Brasil investe de forma obrigatória na saúde e não tem a saúde de países como o primeiro mundo, em que pese nós temos uma política pública que é o SUS, que é excelente, garantindo a universalidade e a integralidade de atendimento para todos os brasileiros. A carga tributária no Brasil, ela não adianta apenas vir em conjunto com essa reforma tributária que foi passada, com uma ideia de simplificação da redução dos impostos, uma simplificação na forma de recolhimento dos impostos. Ela deveria, sim, rediscutir as alíquotas, porque é a forma que fizeram, criaram ali o chamado imposto do pecado, que vai privilegiar alguns setores da economia e prejudicar outros, o que não faz muito sentido. Eu acredito que a reforma tributária, ela levou anos para ser levada a discussão no Congresso, e a forma que foi aprovada talvez não tenha sido a melhor possível. Agora, às 5h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. E eu quero retomar a conversa com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes, então, dessa arrecadação, recorde, a segunda maior dos últimos 30 anos, para o mês de novembro, tá, pessoal? Mês de novembro de 2024. Fala, Jana. Isso, Evandro. Só para dizer aí as razões do que a Receita Federal aí disse sobre esse aumento na arrecadação, sobre esse recorde, muito com relação às medidas que o governo tem tomado justamente para aumentar a arrecadação, para atingir a meta fiscal, para evitar perda de receitas, né? E muitas medidas aí, inclusive, que foram, é importante frisar, aprovadas pelo Congresso Nacional, muitas delas no ano passado, inclusive naquele pacote econômico. Então, como, por exemplo, a volta do voto de qualidade do CARF, né, que dá aí, o CARF é a última instância da Receita Federal, e esse voto de qualidade permite dar um voto de Minerva para a União nos julgamentos. Também a tributação das chamadas offshores, aqueles investimentos no exterior, tributação dos fundos exclusivos, a volta também, a retomada da taxação de PIS e COFINS sobre os combustíveis. Então, foram muitas as medidas que foram tomadas pelo governo, aprovadas pelo Congresso, que acabou contribuindo para essa arrecadação agora no mês de novembro. Mas, além disso, a Receita Federal também diz que alguns dos fatores que contribuiu aí com relação ao desempenho dos tributos do comércio exterior, em razão do aumento do volume de importação, das alíquotas médias e também do crescimento da taxa de câmbio, e também o crescimento do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Agora, em relação ao acumulado no ano de janeiro a novembro, a arrecadação total é de 2 trilhões e 400 milhões de reais, isso sem a correção pela inflação, e representa um aumento aí, um acréscimo pelo IPCA de 9,8%. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína.